podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, as alunas Helena e Giovana Daltio conversam com a fisioterapeuta Antonieta Pinheiro sobre os benefícios da osteopatia. Oi pessoal, eu sou a Helena, sou aluna do primeiro ano do Colégio Fortinari Pretoriano. E eu sou a Giovana, aluna do segundo ano. E hoje a gente está aqui para apresentar a Antonieta Pinheiro, ter um bate-papo com ela sobre os benefícios da osteopatia. Oi pessoal, eu sou a Antonieta Pinheiro, sou fisioterapeuta, osteopata e quero agradecer muito vocês pelo convite, tá? Muito bom, né? Principalmente poder participar e falar sobre os benefícios e da osteopatia e de tudo que ela traz aí pra gente, tá bom? Bom, então, nossa primeira pergunta para você, Anto, é quando você percebeu que você queria ser fisioterapeuta? Muito bem, vamos lá. A minha primeira formação é em educação física, então eu trabalhei como educadora física por mais de 15 anos. E aí eu comecei a perceber que eu perdia muitos alunos por conta de lesões, tinha que ficar afastado das aulas. E eu acabei percebendo que eu precisava agregar no meu trabalho, né? E aí eu fui pesquisando para ver o que eu poderia fazer para não deixar esses alunos, né, saírem para fazer tratamento e tudo mais. Então foi quando eu resolvi fazer a faculdade de físio. E aí eu me formei, foram mais 4 anos de formação. E dentro desse processo, eu tive uma lesão muito séria no quadril, por ser atleta, por ser corredora. E eu passei por um tratamento até bem longo, pela a fisioterapia convencional, até eu conhecer um osteopata. E esse osteopata que me tratou com todas as ferramentas da osteopatia, e foi quando eu consegui ter muito resultado. E voltar a treinar e a dar aula e tudo mais. Então essa é um pouquinho da minha trajetória. E o que é a osteopatia, assim? Tá, vamos lá. A osteopatia, ela é mais do que as técnicas em si, ela é uma filosofia, tá? A osteopatia, ela surgiu nos Estados Unidos através de um médico que chamava-se Dr. Andrew Steele. Ele que foi todo vamos dizer assim, o mentor dessa filosofia, que na verdade a osteopatia é o que era a medicina antigamente. Lá no século XIX, a medicina era a osteopatia, que são técnicas manuais em que a gente escuta os fluidos do corpo. Então, através dessa escuta, a gente consegue conectar todos os sistemas do corpo. Não só a parte musculoesquelética, não só a parte de dor da musculatura. Então, a gente consegue observar a conexão que o corpo tem. Então, por exemplo, às vezes você está com uma dor de estômago e esse estômago ele pode gerar dor no ombro, por exemplo. Então, a gente consegue fazer essas conexões. Então, o Dr. Steele, a história dele é muito interessante, né? Como ele desenvolveu a osteopatia. Ele era um médico já com formação e nos Estados Unidos, né, no final do século XIX, teve um surto de meningite. E ele perdeu a esposa e os 3 filhos nesse surto. E ele ficou muito mal com isso. Ele falou, poxa vida, como eu sendo médico, eu não pude salvar a minha família. Então ele se fechou para a medicina convencional. E na época, assim, ele veio de uma criação em que a mãe dele era agricultora, mãe e pai, mas o pai, ele estudou teologia. Então ele tinha uma conexão muito forte com a natureza, com Deus e tudo mais. E ele se voltou para observar a natureza e como tudo se movia, e principalmente os animais. Então ele começou a observar que os animais, quando eles tinham alguma disfunção, alguma dor, eles se reclusavam na natureza. Eles iam para perto de rios, eles iam comer plantas. Então ele começou a observar tudo isso e começou a perceber que tudo tinha um fluido. E o nosso corpo tem muitos fluidos, né? Então ele começou a observar. E foi fazendo testes, né?
E quando ele conseguiu desenvolver a filosofia que é a osteopatia, que a gente traz até hoje, que é a autocura do corpo, a conexão de todos os sistemas e tudo mais, ele pegou e começou a divulgar isso e tratar os pacientes dele com essas novas técnicas, né? Então, ele foi perseguido, ele foi tido como louco, como, né, trata só pondo a mão, né, com ervas, e aí ele foi banido da medicina. Ele não podia mais clinicar em consultório, porém faziam filas na porta da casa dele na madrugada, porque na luz do dia como ele estava sendo perseguido, ele não podia atender. Então fazia filas na madrugada e as pessoas comentavam que ia lá e se curava. Mas aí quando surgiu a Primeira Guerra Mundial, estavam precisando de médicos nos postos de batalha. E como estava em escassez médicos, que estavam todos trabalhando, pegaram ele e falaram: você quer voltar a atender? Então você vai atender lá num fronte, lá longe, onde não tem recurso, não tem nada, vamos ver se essa sua medicina funciona. E lá ele ficou por mais de 8 meses. E aí começaram a perceber que o fronte que ele estava atendendo tinha menos mortes, menos infecções, mais os soldados se restabeleciam. E aí começaram a ver o que ele faz que está dando tão certo. E aí foi quando ele conseguiu divulgar e trazer a osteopatia para o que é hoje, né? Porém, o que acontece? A osteopatia é uma área da medicina. Então, se você for nos Estados Unidos, na Europa, do modo geral, são médicos que são osteopatas. Quando entrou a osteopatia no Brasil, que isso aconteceu por volta de 1999, olha só como é muito recente, a área médica não quis abraçar, né? A gente fala abraçar essa nova visão. Só que pelas horas de formação e estudos de anatomia, os fisioterapeutas podem fazer isso. Então, no Brasil, é uma área da fisioterapia. Então, um fisioterapeuta hoje que é osteopata, ele tem uma formação aí de 5 a 6 anos a mais de estudo, né, para se tornar um osteopata. Então, essa é um pouquinho da história do que é a osteopatia. Hoje, os grandes hospitais, né, Einstein, Sírio-Libanês, já tem osteopatas no corpo médico. Que legal. Muito interessante. Aqui nós escolhemos também perguntar, né, para você, casos mais frequentes que você vê, que você percebe, assim, são mais frequentes, realmente. Vamos lá. Hoje, como a osteopatia está um pouco mais conhecida, a gente tenta divulgar cada vez mais, né? Hoje a gente já tem aí um número grande de osteopatas no Brasil. Nós temos uma clínica escola, que é um hospital escola em Presidente Prudente, que é a sede da osteopatia. A osteopatia, ela trata todas as dores e disfunções, tá? Porém, o que mais aparece, porque quando as pessoas chegam a procurar um osteopata, é porque eles já estão com dores assim, que já passaram por N situações. Já foram em vários médicos, já foram em vários profissionais da saúde, já passaram por vários tratamentos e nada resolveu. Então, eles vêm para a osteopatia como último recurso. E aí o tratamento ele se torna um pouco mais demorado, às vezes não tem aquele resultado que eles esperam numa primeira sessão, tá? Então as pessoas procuram mais a osteopatia com dores físicas, né? Uma dor no joelho, uma dor no quadril, uma dor no ombro. Só que quando a gente começa a tratar esse paciente e mostra para ele que essa dor, na verdade, 80% das dores que todas as pessoas têm, tem fundo emocional. Então, a gente faz essa conexão para ele, mostrando que quando começou aquela dor que ele está sentindo, eu sempre pergunto para os meus pacientes assim, quando você começou a sentir essa dor? Aí ele fala, há 1 ano e meio atrás, há 2 anos atrás. Daí eu faço a seguinte pergunta, quando começou essa dor, você passou por algum estresse emocional, algum fator emocional que desencadeou essa dor? É batata, na hora ele já fala, nossa, olha... Vou citar um exemplo. Faleceu a minha mãe.
Não, olha, eu perdi um cachorro que eu amava demais. Então, são fatores, né, do meio ambiente dele que geraram uma dor emocional, um estresse grande, alguma coisa que tirou o sistema dele do eixo, do equilíbrio, e o corpo ele vai trazer esse desequilíbrio em forma de dor em algum local do corpo. Que cada pessoa, ela tem um órgão de descarte, que a gente fala. Não tem pessoas que falam assim, eu fiquei nervosa, me deu enxaqueca. Eu fiquei nervosa, eu tive uma diarreia. Então, cada pessoa, ela tem um órgão de descarte, né? Então, hoje, as pessoas me procuram muito pela questão de dor física. Mas, quando você mostra isso para ela e ela percebe os benefícios em outras questões, então ela mesma vai fazer essa divulgação para as outras pessoas. Olha, eu fui lá nela, estava com uma dor assim, mas melhorou meu sono, melhorou uma enxaqueca que eu tinha há anos. Então, hoje as pessoas estão conhecendo mais, né? Principalmente aqui em Avaré, que é uma cidade pequena, assim, a gente é mais conhecido, então o pessoal divulga mais. Mas se eu falar para vocês, assim, 80% de quem me procura hoje é dor física, tá? Mais ligado ao emocional. Mais ligado ao emocional. Somatiza tudo, né? Somatiza tudo. Uma dúvida muito frequente é a diferença da quiropraxia e da osteopatia. É uma pergunta realmente que o pessoal tem muita dúvida. Principalmente quem não conhece, porque assim, a quiropraxia, ela é mais difundida, né? Todo mundo conhece a quiro pela questão dos estralos no corpo e tudo mais. Então, muitos pacientes às vezes chegam lá pra mim achando que eu vou estralar eles inteiro. E não é, porque assim, qual que é a maior diferença? A quiropraxia, ela é uma técnica que é extremamente válida, é muito eficaz também, só que ela atua somente no sistema músculo-esquelético e nas subluxações que a gente fala, nas grandes articulações, né? Então, realmente precisa haver aqueles estalos, né? Para que eles encaixem, por exemplo, assim, uma coluna que tá em descompensação e nada de tudo assim. O que acontece é que muita gente entra em embate que fala, minha vértebra tá fora do lugar. Não existe vértebra fora do lugar, tá? Existe uma compensação muscular. Então, a quiropraxia, ela atua muito nessas descompensações musculares, fazendo os estalos, e aí o próprio corpo resolve a situação. Onde a osteopatia atua? A osteopatia é a nossa primeira formação. Lembra que eu falei que a osteopatia é uma formação de 5 a 6 anos? Tá. O primeiro 1 ano de formação do osteopata, ele só atua em sistema músculo-esquelético, tá? Então, a gente também tem essa parte dos estalos, de voltar a coluna no lugar. Porém, quando você começa a partir para o estudo mais aprofundado, que são as outras formações, você percebe que o sistema visceral está envolvido, o sistema craniano, o sistema postural. Então, você consegue abordar o ser humano de uma forma mais integrada, tá? Não só nos estalos. Então, a grande diferença é essa. A quiro atua só no sistema músculo-esquelético e a osteopatia, ela atua em todo o sistema. E qual você acha, assim, que é a principal diferença entre a osteopatia e a microfisioterapia, assim, como elas se relacionam? Hoje, nos estudos, a gente percebe que a osteopatia e a micro, elas são muito ligadas até pela formação, tá? O grande também difundor da área da micro, ele é um osteopata, tá? Porque a microfisioterapia, ela atua muito no sistema biológico, nos sistemas dos tecidos, né? Então, desde lá da formação do embrião, dessa parte da biologia, então, a microfisioterapia, ela, vamos dizer assim, ela organiza os tecidos biológicos, que é uma das áreas de formação da osteopatia também, tá? Então, se a gente fosse olhar qual que é melhor, qual que é a mais completa, depende muito do segmento. Eu gosto muito das duas, apesar de ser osteopata e tudo, eu acredito muito no tratamento da micro, mas se a gente for olhar, ter um olhar mais abrangente, a osteo tem todo esse complemento. Então, cada profissional, ele vai seguir uma área, tá? Mas eu, assim, tem pacientes que eu falo, é muito importante vocês se tratar com a micro.
porque às vezes a questão dele tá lá no tecido embrionário. Através da osteopatia a gente vai conseguir atingir? Sim. Só que a microfisioterapia vai ser muito mais direta, muito mais eficaz. E você trabalha com algum tipo de ventosoterapia, com liberação miofascial? Sim, eu agrego muito essas ferramentas no tratamento, principalmente porque a minha atuação maior, quando eu comecei, hoje eu já atendo todos os públicos, mas quando eu comecei os tratamentos, eu tratava muito atleta. Então, o atleta, ele vem, além das questões estruturais, viscerais e das disfunções, ele vem com muitas contraturas musculares. Então, algumas ferramentas são muito importantes, né? Hoje, eu atendo muito com o dry needling, que é o agulhamento a seco, a ventosa, a kinésio, que é aquelas fitas coloridas, o cone hindu, que é uma técnica que você faz com um cone, que você coloca um fogo na ponta. Você faz um trabalho de energização ali também. Então, você consegue agregar outras ferramentas dentro do tratamento. E aí, algumas pessoas perguntam, mas é necessário? Não, não é necessário, mas é mais eficaz. Porque a osteopatia, a gente tem uma filosofia muito importante, que é assim, o corpo, ele se autocura em até 72 horas, tá? Então, se eu faço uma intervenção na Helena, em você, e eu falo assim, daqui 3 dias o seu corpo vai entrar num equilíbrio. Só que até lá, você pode ter algumas dores, alguns desconfortos. Então, por que eu vou deixar acontecer tudo isso se eu posso acessar alguns mecanismos que você não vai passar pelo sofrimento? Você já vai sair dali mais aliviada, mais confortável com relação à dor. Então, por exemplo, eu faço uma manobra, uma técnica de osteopatia, aí eu percebo algum tecido muscular enrijecido. Aí eu trabalho um agulhamento, ou se você está com uma dor específica, eu coloco uma kinésio. Então, eu utilizo das ferramentas para agregar no tratamento. Muito, muito legal. E você disse que é muito importante a conexão corpo e mente, né? Sobre essa conexão mesmo. Porque pode promover dores físicas. Você acha que a ansiedade, como ela é um problema da nossa sociedade, né? E da nossa... Como eu posso dizer? Da nossa geração? Da nossa geração. Você acha que isso é um grande problema? Que é ele que causa muitas das dores? Eu não diria que ele é o causador, mas eu diria que é o gatilho, né? Isso. Porque assim, hoje, se você pegar, a maioria das pessoas já parece que virou praxe, né? Eu tô ansioso. Eu não fiz isso porque, nossa, minha ansiedade tá a 1000. Eu recebo muito paciente assim lá. Então, primeiro de tudo, eu faço a pessoa olhar para aquilo, tá? O porquê que você tá ansioso? Às vezes ela não sabe nem me responder o porquê que ela tá ansiosa, né? A coisa virou tão moda que ela não sabe nem responder. Então, a primeira coisa que eu explico para a pessoa é o seguinte, vamos achar a causa. Tudo você tem que buscar a causa. Hoje, o que as pessoas passam mais? As pessoas vivem muito no futuro, né? Até por conta das informações chegarem mais rápido. Hoje a gente não precisa esperar para nada, né? Antes acontecia algo lá na Europa, a gente demorava aqui semanas, dias para chegar a notícia. Hoje é imediato. Então as coisas acontecem muito rápido. Eu falo de adolescente, né? Dessa geração de vocês. Vocês não têm mais espera, vocês não têm mais aquela coisa até da frustração. Nossa, não ganhei tal coisa no meu aniversário, vou ter que esperar até, não sei. Vocês não têm mais isso, né? Então, essa visão do futuro, de viver o amanhã, vocês estão sofrendo hoje, né? E aí, o que acontece? Essa ansiedade, ela traz fatores físicos, como palpitações, dores de cabeça, respiração curta, tensões, principalmente em região lombar, lombo-sacra, porque a região lombar é a nossa região base. É onde, se eu fico muito vivendo no futuro, é como se meu corpo ficasse para frente todo o tempo. Então, eu gero uma tensão fundo somato-emocional na minha região lombar.
Então hoje a gente pega pessoas, os ombros, porque é como se o corpo tivesse voltado para frente o tempo inteiro, né? Então quando a gente começa a trabalhar isso no paciente, mostrar para ele qual que é a causa, o porquê que desencadeou essa ansiedade, ele começa a perceber que não é que ele é ansioso, ele só está com o pensamento acelerado. Então, tem técnicas na osteopatia que a gente desacelera esses pensamentos, principalmente as intervenções na base do crânio, as técnicas cranianas. Então, quando a gente faz isso, o paciente tem um bem-estar muito grande e o próprio corpo promove a autocura, tá? Então, se a gente pegar um pouquinho aí na parte de anatomia e tudo mais, o nosso sistema nervoso central, ele é dividido em 2 sistemas. Sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático, tá? Hoje a gente pega as pessoas a gente chama que estão em simpaticotonia. Elas estão com esse sistema nervoso simpático tão ligado que é o sistema de luta ou fuga. É aquele sistema onde lá os homens das cavernas, eles ficavam com esse sistema ligado para poder lutar, fugir ou caçar. Era o sistema de proteção, né? E esse sistema, ele fica ligado principalmente por causa de luz, estímulo neural e preocupação. São as 3 coisas que mais o ser humano tem hoje. Tela, preocupação, né? Só que a gente não precisa mais lutar nem fugir. Então, esse sistema, ele está perturbado com isso, ele está em desequilíbrio. Em contrapartida, o que acontece? Se ele não desliga, o sistema parasimpático, que é o do relaxamento, da alegria, do bem-estar, ele não é acionado. Então, as pessoas estão em desequilíbrio. Então, a osteopatia, ela tem técnicas para acessar esse sistema e desligar o simpático e ligar o parasimpático, tá? É com isso que você faz o equilíbrio. Isso é tão interessante porque a gente percebe muito nos bebês. Os bebês não têm aquela moleirinha, tá? No lugar daquela moleirinha, a gente tem lá dentro da cabeça, nós temos uma glândula chamada glândula pineal. Essa glândula, ela é reguladora da melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Então, a criança pode ver que ela dorme muito, porque essa glândula está extremamente ativa. Porque quando você dorme, o seu corpo se autocura, se refaz. E o que a criança precisa? A criança precisa crescer, se desenvolver, amadurecer. Então, ela precisa dormir muito, né? O que acontece com o adulto? O adulto, essa glândula, normalmente, ela, quando já fecha, ela já entra num platô ali, num equilíbrio. Porém, ela continua com as funções dela. O que acontece? Os estímulos muito fortes de luz, preocupação, estresse e tudo mais, faz com que essa glândula pare de produzir a melatonina. E aí, o que a gente encontra? Pessoas com insônia, pessoas estressadas que não conseguem dormir. Então, aí entra a medicação. Medicação para dormir, medicação para acordar. Então, essa glândula meio que perde a função. Ou então pessoas que acordam muito cedo também, né? Sim. Perdem o sono. Perde o sono. E essa glândula, ela é reguladora também do cortisol, que é o hormônio do estresse, que também é super importante para o equilíbrio do corpo. Qual foi o principal caso que marcou você, assim? Nossa, eu tive vários casos, assim, que me marcaram muito, né? Quando eu comecei os meus atendimentos, eu comecei já a atender desde do meu primeiro ano de formação em osteopatia. Então, meio que eu tinha só a visão da osteopatia frente a uma parte musculoesquelética, né? Então, tudo... Eu falo que quando você tem um martelo, tudo que você vê é prego, né? Então, eu achava que era tudo ali no músculo esquelético. E aí, eu me lembro de atender um paciente uma vez, ele veio para mim com um caso de joelho, muita dor de joelho, e eu atendi, fiz tudo que eu podia fazer pelo joelho dele. E ele começou a chorar. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz com esse moço, gente? Pensei comigo, né? Mas na hora me deu uma presença assim, eu falei pra ele, não, tudo bem, que às vezes acontece isso, mas nem sabia que acontecia, né? Acontece isso, o corpo entra em liberação, tal. Ele falou, nossa, eu nunca tive isso, faz muito tempo que eu não choro. Eu falei, não, tudo bem, tal. Acalmei ele ali, ele foi embora pra casa, tudo, e aquilo ficou um alerta na minha cabeça. Falei, o que aconteceu?
E eu me lembro de, depois de uns 15 dias, eu tinha módulo de novo, né? E eu perguntei pro meu professor. Eu falei, viu, aconteceu isso, é normal? Ele falou, Antonieta, foi ótimo ter acontecido isso. Daí ele me explicou exatamente isso. Existem dores no corpo que são gatilhos emocionais. E quando você libera, o corpo consegue liberar a emoção contida dentro daquilo. E depois de um tempo, eu não me lembro quanto tempo, eu atendi esse rapaz de novo, e ele chegou e falou assim, meu joelho melhorou demais, ainda tem alguma coisa, mas o que mais melhorou foi a leveza que eu tive no corpo. Ele falou, quando eu vim aqui, eu nem relatei isso pra você, mas eu tinha uma angústia, uma sensação de peso aqui no peito, e isso passou. E ele ainda me falou, tem relação com o que você fez? Aí eu já sabia, né? Daí eu falei, não, tem relação. Daí eu expliquei pra ele tudo o que aconteceu. E aí ele me contou que, na verdade, ele lembrou que aquele joelho dele começou a doer depois dele ter sofrido um acidente de carro com os pais, né? E na adolescência. E ele ficou muito traumatizado com aquilo, porque o pai ficou preso na ferragem. Então ele lembrou de toda uma situação. E ele bateu o joelho. Então olha o gatilho emocional que tinha por trás dessa dor. Então, esse é um dos casos, assim, que me marcou bastante. Tive vários outros, assim, bem interessantes, que você trata um local e a pessoa traz a resolução em outro, né? Após as sessões, você aconselha os seus pacientes a não realizar atividade física naquele dia. Qual que é a razão osteopática para isso, digamos assim? Na verdade, qual que é a recomendação? Não é nenhuma proibição, nada disso. É uma recomendação. Eu acredito, assim, pelo bom senso, até que os profissionais de outras áreas integrativas também devam fazer a mesma recomendação. Por exemplo, a acupuntura, a própria quiro, a micro, tudo mais. Por quê? Porque dentro de uma... vamos dizer assim, numa regulação de sistemas, o corpo ele vai demandar um gasto energético muito grande para conseguir fazer a autocura, fazer todo o processo de reparação tecidual que aquele corpo precisa, tá? Dependendo até do paciente que eu atendo, dependendo do caso que ele me trouxe, eu peço para ele ficar até os 3 dias da autocura sem fazer uma atividade de esforço. Tá? Não quer dizer que ele não possa fazer nada, tá? É uma atividade de esforço. Por exemplo, se ele no dia seguinte ele quiser fazer uma caminhada, ok, vai ajudar o corpo a melhorar. Mas, por exemplo, eu tratei um paciente lá, vamos dizer, com um problema de coluna, tá? Tava bem sério, eu vi que tinha muita coisa ali para ser feito. Aí, só que ele é um praticante, por exemplo, de crossfit, ou ele é um jogador de futebol. Eu vou falar para ele, viu, dá uma segurada, vamos esperar restabelecer bem e depois você volta pro esporte, entendeu? Então, é uma recomendação, não é via de regra, tá? Mas também tem atuações, por exemplo, que eu pego pacientes que tem uma competição no dia seguinte, mas tá ali com um pouco de dor, tá com alguma disfunção, mas precisa estar íntegro para a competição no dia seguinte. O que eu faço? Eu faço só a restabelecimento músculo-esquelético, aciono as ferramentas do dry, da kinésio e falo para ele, vai pro esporte, depois a gente trata por um todo, tá? Então, são recomendações e cada caso é um caso. E, por exemplo, assim, tem dores ligadas a questões emocionais específicas? Por exemplo, assim, infecção, é porque a pessoa guarda muita coisa para ela? Tem, boa pergunta. Tem bastante. Por exemplo, ciático, tá? O ciático é um nervo grande no nosso corpo. Ele sai ali da região ali da lombar, passa pelo meio do bumbum e chega até o dedão do pé. O ciático, ele tem muita relação com questões econômicas e mudanças,
tá? Então, por exemplo, a pessoa tá mudando de cidade, mudando de emprego, ou tá com questões de dívida, com medo de que vai faltar. Por exemplo, a gente fala assim, o paciente que tem muito problema de escassez, aquela pessoa que sempre tem medo que vai faltar o dinheiro, nossa, esse mês não vai dar para eu pagar a conta. Ai, sabe, pessoa, nesse nível de medo, de tensão, ela sempre vai ter questões com o ciático. Eu até falo assim, eu tenho pacientes que falam assim, você para de atender no final do ano? Eu não paro, gente, porque final de ano é onde mais aparece pessoas com questões de ciático. Por quê? Final de ano, mudança, aquelas questões de resolução, parece que tudo você quer resolver para o ano que vai começar. Então, é onde mais aparece caso de ciático. E aí, quando você fala para o paciente, olha, tá acontecendo alguma coisa assim, ele, nossa, como você sabe? Eu falo, não sei, eu tô perguntando. E isso é legal porque quando você faz a pessoa pensar naquilo, trazer para a consciência, já é metade da cura. Então, por quê? Porque daí ela achou a causa da questão dela. Então, sempre que ela for lembrar, nossa, eu tô com medo da fatura do meu cartão. Ó o meu ciático. Ó o meu ciático. Então, ela tem que saber. Eu sempre gosto de informar, tá? Outra também que é muito de praxe são as questões de infecção de urina, tá? Infecção de urina recorrente, a gente encontra muito nas mulheres. Por quê? Porque são questões de autodepreciação. Por exemplo, acomete muito adolescente na época que está começando o namoro. Então, ela tem medo que o namorado vai deixar ela. Ai, será que eu tô merecendo tudo isso, essa felicidade, tal. Ou questões de, será que ele gosta mesmo de mim? Eu tô bonita. Sabe, questões de autodepreciação? Acabam pegando muito as questões de infecção de urina. Ou mulheres casadas, já que tem muita infecção de urina, provavelmente está tendo muito problema no relacionamento, está tendo muita briga com o marido, com tudo isso. Então, acomete muitas infecções de urina. Então, a gente traz muito isso para o paciente, fala, o que está acontecendo? Outra situação também que é bem interessante é as fibromialgias, né? Também acomete mais mulher. A fibromialgia, aquela dor mais generalizada no corpo, que elas falam, é uma dor que anda, tem hora que tá no ombro, tem hora que tá nas costas, dói mesmo, e é uma dor física, porém é uma dor de fundo emocional. Acomete mulheres mais na fase madura, onde elas estão com aquela questão de meus filhos vão embora, vão estudar fora, ou passaram por algumas perdas, né? Perdas de familiares, tá naquela fase mais de transformação, onde ela não conseguiu realizar algo por ela. Então, são aquelas mulheres que acabaram não estudando, não indo trabalhar no que queria, não se sentiram realizadas. Então, eu sempre pergunto, o que você não realizou? Uma vez eu atendi uma senhora, 75 anos, e ela chegou para mim que a filha levou com um quadro de fibromialgia. E eu fiz exatamente essa pergunta para ela. Eu falei assim, o que a senhora não realizou? O olhinho dela encheu de lágrimas e ela falou assim, eu queria muito ter feito faculdade de psicologia. E eu não pude. Na verdade, ela falou assim, eu até fui, mas eu fiquei com tanto medo de morar fora, sair de casa naquela época, assim, né? Mais lá atrás. E ela falou, e eu acabei não fazendo. E aí, quando eu trouxe isso para ela, eu falei, então, e por que não fazer hoje? Né? Algo te impede? Hoje tem estudos online. Gente, ela saiu com uma esperança tão grande, assim, pensando em talvez no que ela quer realizar. E então, quando você traz isso para a consciência, o paciente começa a se auto-observar. Isso é muito importante, essa auto-observação. E, Antu, você recomenda outras áreas para tratamento, como o tratamento psicológico também, por exemplo? Eu recomendo sim. A gente fala que a gente trata o paciente multidisciplinar, né? Então, se eu percebo que a questão dele é algo que precisa de uma intervenção psicológica, psiquiátrica, às vezes é aquele paciente que ele está tão precisando, às vezes, de um medicamento naquele momento, que eu recomendo sim. Uma coisa que é muito interessante a gente falar, que sempre todas as dores e doenças, elas vêm do meio ambiente.
tá? Então, seja esse meio ambiente físico, nutricional ou emocional. Por exemplo, meio ambiente físico. Às vezes é uma família que é disfuncional, um ambiente de trabalho da pessoa que é um ambiente que a gente fala um ambiente tóxico, que ela não se sente bem ali. Isso vai gerar dor. O meio ambiente nutricional, aquela pessoa que não tem uma alimentação adequada, não ingere água suficiente, falta vitamina, falta nutriente, ela vai adoecer. E o meio ambiente emocional. Então, se a gente partir disso, no físico, a gente vai indicar uma atividade física, uma mudança de percepção ali dentro da casa, do trabalho, né? Na parte nutricional, a gente vai indicar um nutricionista, um endócrino, médicos que vão atuar nessa área para esse equilíbrio nutricional. E o emocional, toda essa parte dessa ajuda psicológica e tudo mais. Então, esse tratamento multidisciplinar é muito importante, eu acredito que em qualquer área, né? Porque a gente preza pela saúde e o bem-estar do paciente. E você tem que dar algum tipo de alta para os seus pacientes quando acaba o tratamento, ou ele é um tratamento Boa pergunta também. É assim, existe uma alta, tá? Por exemplo, se você veio para mim com uma questão de uma dor no ombro, você fez a primeira sessão, você teve uma melhora, uma segunda sessão. Poxa, a hora que eu vejo aí numa segunda, terceira sessão que você tá bem, eu vou falar, viu, vida que segue, tá? Me procura se você precisar, porque essa queixa que você trouxe foi resolvida, tá? Mas o que acontece muito lá? O tratamento da osteopatia, ele se difere das outras, porque as sessões, elas variam no mínimo 7 dias de uma sessão para outra e até 30. Então, talvez eu atenda você hoje e vá te atender daqui 30 dias de novo, porque eu preciso dar esse tempo para o seu corpo trabalhar frente ao que a gente precisa. Porém, é tanto bem-estar que a pessoa sai, que ela fala assim, eu posso voltar amanhã de novo? Eu tenho pacientes que já estão de alta, mas eles falam, não, pode deixar meu horário o mês que vem que eu quero estar aqui de novo, tá? Então, a gente tem esse público e tem aquele público que vem uma vez, melhorou, e às vezes eu nem tenho mais notícia. Eu recebi um paciente, acho que está fazendo umas 3 semanas, eu atendi ele no começo da pandemia. Ele veio para mim com um caso de dor lombar, eu tratei, ainda pedi para ele, falei, olha, me manda uma notícia como você vai ficar. Nunca mais, né? Aí eu atendi ele 3 semanas atrás. Você já foi meu paciente, né? Ele já tive aqui e tal. Eu falei, e aí? Ele, não, aquela dor melhorou. Eu tô agora com outra questão. Então, a pessoa vem com outras coisas. Então, é muito do paciente. E também tem aqueles pacientes que acabam fidelizando e cria um apego. Você precisa também... precisa ponderar muito isso aí. Mas tem alta, sim. A gente gostaria de agradecer você por tudo que você passou pra gente, muito valioso. Se a gente tiver alguma dor, com certeza a gente vai tratar com você. E agradecer ao público também por ter assistido. Esperamos que vocês tenham gostado. Eu que agradeço, meninas, agradeço o carinho de vocês, o convite, espero ter contribuído. Agradeço também quem ficou assistindo aqui a gente. É isso aí. Um beijo grande. Gostaram? Viu? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.